aquele abraço. Estamos iniciando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora Ultra para o sul da Bahia. Obrigado a você de Itabuna, a você de Ilhéus que nos assiste pelo cabo. Obrigado a você também que nos assiste pelo tviplay.com.br, é o nosso portal na internet. Se você não quer anotar, aponte o celular para o QR Code que está aqui na sua tela e vá direto lá para o nosso portal. Lá você vai encontrar notícias sobre a sua cidade, a sua região, a Bahia, o Brasil e o mundo. Notícias que são atualizadas minuto a minuto. É só você entrar no ícone notícias do nosso portal e você vai direto para o Jornal à Tarde, nosso parceiro, maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil. E aí você fica atualizado minuto a minuto. No nosso portal TVI Play também você vai encontrar tudo sobre a nossa programação, tudo sobre o comercial, como anunciar aqui nos nossos produtos, nas nossas plataformas digitais, tá bom? Então lá você encontra tudo e ainda tem o streaming, que é o conteúdo inédito aí para você de tudo que tem aí na programação da TVI, que não passa aqui no cabo, só tá lá no streaming, você pode conferir. Gratuito para você, por enquanto é gratuito. Entra lá, acessa lá tviplay.com.br. Nós estamos ao vivo também agora pelo YouTube. São mais de 17.500 pessoas inscritas. Faça parte você também dessa comunidade que cresce a cada dia. Inscreva-se aí no canal TVI Oficial do YouTube, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, o seu carinho com a gente. Siga nossas redes sociais. No Instagram já são mais de 20.000 pessoas inscritas, né, seguindo a gente aí. E nos dá aí uma visualização de mais de 8 milhões mensais. Muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês, tá bom? Bom, vamos lá, programa de hoje, quarta-feira, né? Meio de semana, a gente tem muita informação para você. A cidade amanheceu chuvosa hoje, aliás, a região sul da Bahia, aqui no lado leste, né? Próximo ao mar, todas essas cidades costeiras aí amanheceram com chuva. A gente vai falar da previsão do tempo, a gente vai falar também sobre a política aqui na região, a política na Bahia, a política no Brasil. Hoje a gente traz também um convidado aqui para falar de política, é um pré-candidato a deputado pelo PL aqui de Ilhéus. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho aqui no programa, é só você ficar ligado aí. A gente vai conversar com o Tiago daqui a pouquinho aqui no programa. Bom, vamos falar também hoje aqui, né, além de política local, nacional, estadual, a gente vai falar sobre alguns acontecimentos aqui da cidade, o que está acontecendo aqui em Itabuna, o que está acontecendo em Ilhéus, a movimentação aí no trânsito, na rodovia Ilhéus-Itabuna. Você fica sabendo de tudo aqui no nosso programa. E a gente vai falar também sobre o movimento Invasão Zero. Nós estamos no mês de abril, né? Que é um mês que tradicionalmente o movimento do Sem Terra no Brasil fazem aquelas invasões, o chamado Abril Vermelho, né? E isso tem preocupado muito os produtores rurais, as pessoas que trabalham no campo e vivem do campo, né? Então a gente vai conversar aqui hoje com o representante do movimento Invasão Zero daqui a pouquinho também aqui no programa, tá bom? E tudo que é notícia aí na nossa região, na Bahia, a gente vai desfilar aqui para você durante o programa de hoje, tá certo? Tudo isso a partir de agora aqui no nosso TVI News. Então vamos começar aí com a previsão do tempo para hoje em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia. Vamos começar por Itabuna, né, que amanheceu aí com 23 graus, já quente, né? Mas logo aí às 6 da manhã o tempo ficou bem fechado, caiu uma chuvinha aí e até agora há pouco estava chovendo, né? Nesse momento 28 graus aqui na cidade e a previsão de máxima é de 30 graus a partir do meio-dia. Nós temos imagens aí ao vivo da cidade, você está vendo, estamos aqui em plena Mata Atlântica, bem pertinho de Ilhéus, né? É um visual lindo da cidade de Itabuna. Nesse momento você confere aí o tempo, inclusive, bastante fechado aqui na cidade, tá? Ilhéus com 28 graus também nesse momento, uma nuvenzinha passando aí pela cidade, pode chover em áreas isoladas da cidade a qualquer momento, mas depois o tempo volta a abrir e o sol fica firme aí, prevalecendo durante todo o período da tarde. A máxima em Ilhéus não passará dos 29 graus a partir das 11 da manhã. Buerarema com 28 graus nesse momento, a máxima de 30. Não há previsão de chuva no decorrer do período. Agora, às 11 horas, pode haver uma precipitação aí em Buerarema. Ibicaraí com 28 graus nesse momento, céu claro, poucas nuvens,
pode chover aí, né, uma precipitação também na cidade entre 11 e meio-dia. Depois o tempo volta a firmar com poucas nuvens no céu. Itajuípe 28 graus nesse momento, precipitações também entre 11 e meio-dia, chuvas isoladas, tá? A partir de 1 da tarde o tempo fica seguro aí em Itajuípe. A máxima não vai passar dos 30 graus. Floresta Azul com 28 graus nesse momento, a máxima 30 graus. Há uma previsão de chuva aí entre 11 e meio-dia, tá? Itacaré 28 graus nesse momento, hoje da praia, alguma nebulosidade agora pela manhã, mas a partir das 11 o sol brilha forte, predomina o dia inteiro e não há previsões de chuva aí, tá bom? Porto Seguro da mesma forma, com 29 graus, a máxima fica na casa dos 30 graus, dá para pegar praia. Canavieiras também 28 graus, se você pretende ir para Canavieiras hoje e amanhã, fique tranquilo, não vai chover. Previsão de sol forte aí na cidade, tá bom? Vitória da Conquista 24 graus agora, a máxima não vai passar dos 26 e há previsão de chuva no final do dia. Essa é a previsão para algumas cidades aqui do sul da Bahia, do Clima Tempo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar então com o Joaquim, que já está aqui nos estúdios, né? A gente vai falar do movimento Invasão Zero. Mas agora a gente vai conversar com o primeiro entrevistado de hoje aqui, que é o Tiago. Tiago, que é militante aí na direita, né, da política de Ilhéus, e está aqui no nosso estúdio, vai bater um papo com a gente. E já está aqui também a Pérola. Bom dia, Pérola. Bom dia, você de casa que nos assiste. Hoje é um dia muito especial, além de muitas entrevistas, a gente traz já aqui um painel como está o Brasil nesse momento. E ontem, após então o discurso do presidente dos Estados Unidos, Trump, em que acionou ali então muitas emoções e as questões quanto ao Oriente Médio. Então já a gente traz aqui para você tudo que está acontecendo por lá, porque nesse discurso de ontem havia dito que lançaria bomba no Estreito de Hormuz, o que aconteceu e de fato se tem essas negociações e as tensões. E o Brasil também, ano político, vem muita coisa por aí e claro, já a gente vem com você. Tiago Martins, bom dia, obrigado por ter vindo aqui. E fala aí como é que está a direita aqui no sul da Bahia, esse movimento político, né, que agora começa a esquentar, né? Bom dia, Barbosa, bom dia, Pérola. Quero começar agradecendo mais uma vez essa oportunidade, dizer que esses 6 anos que eu tenho de caminhada política na nossa região, a TVI faz parte dela, faz parte do meu crescimento e faz parte de um conteúdo com profissionalismo, sempre de alta qualidade, proporcionando à nossa região uma boa comunicação. É isso, a direita ela vem crescente, porque além do fracasso que tem sido o governo do Estado, a esquerda no comando de vários estados do Nordeste, de vários municípios da nossa região, a direita tem se mostrado coerente, a direita tem se mostrado produtiva, não é apenas ideologia, nós temos projeto de Estado, projeto de município, projeto de desenvolvimento econômico, então isso faz diferença no dia a dia da população. Então as propostas, os projetos, eles visam trazer desenvolvimento econômico, geração de emprego, e isso hoje é o que está em pauta, independente de quem vota na direita ou na esquerda. A situação econômica do nosso país, de geração de emprego, de desenvolvimento, ela retrocedeu muito. Os números, tirando ideologia à parte, os números mostram isso aí. Então o povo brasileiro está ansioso por mudança, precisa, não por ideologia, mas por necessidade do dia a dia. A gente está, cada dia que passa, pagando mais caro no combustível, na comida, na conta de luz, e a população não aguenta mais, meu irmão. O dinheiro sumiu, o emprego sumiu, as oportunidades sumiram, e está na hora de a gente mudar o nosso país e mudar nosso estado também, nossa Bahia, colocando um governo que tenha compromisso com um projeto de Estado, e não só com partido ou ideologia. Tiago, você se coloca aí como pré-candidato a deputado estadual ou federal? Estadual. Estadual, né? Fala um pouquinho aí da sua trajetória política, como você começou, onde você começou, para quem não te conhece, né, ficar conhecendo melhor. Pronto. Bom, Barbosa, como eu acabei de mencionar aqui, eu faço parte aqui do grupo político do PL da nossa região há 6 anos, desde o momento em que o presidente assumiu o PL no país, ele ficou uma fase sem partido, não sei se vocês se recordam disso, Bolsonaro durante o governo ficou uma fase sem partido, e logo depois ele migrou para o PL. E aí montamos o primeiro grupo, eu, Raíssa, Diego, que hoje é deputado estadual, Capitão Alden, que hoje é deputado federal, João Roma, e o primeiro grupo fomos nós, e desde então a gente vem articulando o PL na nossa região. Hoje eu sou presidente do PL de Ilhéus,
coordenador do PL no Sul, de algumas bases do Capitão Alden. O PL é formado por 3 deputados federais, o partido é dividido entre 3 bases, a base de cada deputado, e eu ajudo na coordenação da base do deputado federal Capitão Alden. Então estamos organizando aqui a região. Fiz parte agora, tive que descompatibilizar do governo Valderico, era secretário lá, presidente da Fundação Maramata, uma fundação que tem como objetivo social entregar educação ambiental, e assim foi feito. Nós visitamos todas as escolas públicas durante esse 1 ano e 3 meses que eu fiquei como presidente lá. Ressuscitamos praticamente uma instituição que, pelo menos durante 6, 7 anos que eu estive lá, não via produtividade nela, não tinha entrega, não tinha trabalho. Então, nós reconstruímos lá com a ajuda do governo do prefeito, que deu assistência para a gente poder entregar o que de fato era a missão da instituição. E estamos fazendo parte da reconstrução do nosso município também, que ficou num atraso. Nós tivemos aí grandes problemas de infraestrutura do nosso município, que hoje tem sido regularizadas com o novo governo, com o projeto de governo, como eu acabei de falar, com propostas para o crescimento da nossa cidade. E é isso, estamos aí para continuar dando voz à nossa região. Fizemos aí um grande grupo lá no município de Ilhéus, fizemos um grande grupo também aqui em Itabuna. A intenção, meu amigo Barbosa e Pérola, é de fato dar voz à nossa região. Nós hoje, infelizmente, temos a grande maioria dos prefeitos de esquerda, deputados de esquerda, e isso inviabiliza a gente ter a cobrança necessária, como a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, das obras que estão paradas. Infelizmente, o cara quando é da base, o deputado quando é da base, o prefeito quando é da base, tem uma dificuldade de cobrar o governador. Existe essa indisposição por ser da base e é necessário, é democrático que se tenha oposição. Então, nossa região precisa de deputados de oposição, óbvio que respeitosamente com quem ganhar o governo, a gente vai trabalhar de forma respeitosa, mas cobrando aquilo que a nossa região precisa. Até o término das obras, a expansão de políticas econômicas para a geração de emprego na nossa região. Nós estamos vivendo uma crise de mão de obra e mão de obra qualificada. Qual é a proposta de governo ou dos nossos pré-candidatos da região para solucionar esses problemas? E eu estou caminhando para representar a nossa região com esse intuito, de trazer propostas, construindo com a comunidade de Ilhéus, Itabuna e região, as soluções para a nossa região, para a região Cacaueira, para praticamente os 50 municípios que eu rodei nos últimos meses. Eu ouvi muita coisa que a própria população já tem proposta, tem ideias maravilhosas, faz falta botar em prática, botar no papel e, se Deus permitir, a gente representar a região na Assembleia, votar para ser aprovado e fazer o nosso desenvolvimento chegar. Bom, nós temos aí, representando Ilhéus, a ex-primeira-dama, né? A Soane Galvão. Soane. Né? E aqui em Itabuna, o Pancadinha, lá na Assembleia Legislativa. Mas a gente não vê muita ação desses deputados. Aliás, há muitos anos que você não vê ação de deputado na Assembleia Legislativa. Apenas aprovando projeto aí para o governo do Estado, né? Porque eles pertencem à base, e dando ambulância a um ou outro município. Como é que você pretende mudar essa história? Você vai levar algum projeto, alguma coisa mais consistente para cobrar do Executivo, algo mais concreto, né, para a região? Perfeito, Barbosa. É o que eu acabei de expor, né? E são deputados da base do governo, de partidos aliados ao governo, e existe esse constrangimento de cobrança. Em troca disso, eles se satisfazem com entregas de pequenas coisas. É óbvio que uma ambulância é super importante para a nossa região, várias ambulâncias, mas se você for contar o número de ambulâncias que foram entregues nos últimos 8 anos pelo governo do Estado, por deputados, você não sabe onde essas ambulâncias estão hoje. Então, assim, é necessário que a gente tenha deputados que possam ter voz. Não adianta a gente ter deputados que fiquem com entregas pequenas, que não possam falar em nome da região, falar o que de fato a população está precisando, como eu acabei de falar, que é emprego. Nós precisamos trazer para a nossa região mais investimentos, trazer indústria, trazer empresas que possam proporcionar o desenvolvimento. Qual é o ciclo da máquina econômica? Você precisa estar empregado para consumir no comércio e gerar tributo para que o governo, seja municipal ou estadual, possa fazer as obras. Então, se nós estamos desempregados, a máquina econômica está fragilizada. As coisas não vão acontecer se a gente não gerar emprego.
Soane Galvão, nossa deputada do município de Ilhéus, deputada eleita pelo muito bem votada, e infelizmente não conseguiu trazer para o nosso município, ou sequer ao menos representar as necessidades do município junto ao governo do estado. Nós temos aí várias encostas abandonadas, nós temos a obra do canal do Malhado abandonada, a duplicação da Zona Sul está abandonada, salvo engano são 5 ou 6 obras do governo do estado que estão abandonadas. Fora as obras próprias, existem os convênios do governo do estado com o município que foram parados. Então, cadê a cobrança, seja da Soane ou da Adélia, que é a presidente do PT, que foi candidata a prefeita também, que também quer ser candidata a deputada, a cobrança sobre isso. Se não fazem agora, que não tem mandato, não vão fazer quando tiverem. Então é necessário uma voz de oposição para que, de fato, o município possa alcançar isso daí. Você me perguntou sobre as propostas que, de fato, possam vir a acontecer, né? Acho que se a gente for dar voz e visibilidade aos problemas, isso causa um constrangimento no governo. O problema é que hoje isso não está acontecendo. Os nossos representantes que deveriam levar isso a público, mostrar, ir lá, filmar, como eu sempre fiz, levar para a televisão, trazer aqui para a sua TV, como sempre fizemos, isso traz constrangimento e força o governador a fazer. E esse é o trabalho de um deputado de oposição que eu espero poder alcançar pelo nosso município, pela nossa região. Ok. Bom, como é que está a política hoje em Ilhéus? Nós estamos aí vivendo já uma campanha antecipada. A gente está vendo aí de um lado o atual presidente Lula, né, praticamente fazendo campanha nas redes sociais, onde ele viaja. O Flávio Bolsonaro da mesma forma, né? São esses dois candidatos polarizando aí. Como é que você está vendo esse movimento em Ilhéus? Você acha que pelo fato de ter eleito aí o prefeito, né? Valderico Júnior, a direita tem mais chance em Ilhéus essa eleição? Como é que você está vendo isso aí? Não, com certeza, Barbosa. Ilhéus sempre deu a eleição de governo à ACM. A ACM sempre ganhou a eleição para governador dentro do nosso município. Isso demonstra que existe uma grande parcela da população que quer mudança, que quer um novo modelo de governo. E dentro do nosso município hoje, com o advento da vitória do Valderico, isso dá mais liberdade à população a falar sobre isso. A gente sabe, Barbosa, que infelizmente quando se tem um governo de esquerda, é delicado você falar certas coisas ou emitir certas opiniões. E por muitos anos nós tivemos governo de esquerda no nosso município e as pessoas ficavam com medo de se expor, de se posicionar. E esse medo acabou. As pessoas estão se posicionando, estão defendendo aquilo que elas acreditam hoje, que é um governo que vise a pauta, que vise o nosso agronegócio, o nosso produtor rural, a nossa indústria, que gera emprego. Então, com certeza, assim como Ilhéus sempre deu a eleição à ACM Neto, também dará a Flávio Bolsonaro e os deputados de oposição, de direita da nossa região. Tenho certeza disso porque hoje o fluxo de diálogo sobre as eleições, ele é muito mais, um conteúdo muito mais à direita do que à esquerda. Porque, como eu falei, Barbosa, como que eles têm um discurso nesse momento? Com mais de 1000 obras paradas no estado, com desemprego em alta, com a violência explodindo, com a central de regulação praticamente estacionada, muita gente morrendo, não tem discurso que consiga reverter o atual cenário que o governo do estado trouxe para a Bahia. Um cenário de destruição, de atraso, de desemprego e um êxodo populacional muito grande, Barbosa. As pessoas estão indo embora da Bahia para tentar oportunidade em outros estados, sendo que a Bahia é um estado cheio de oportunidades que está sendo calado, selado pelo atual governo que aí está. Então, Ilhéus está vendo a diferença de governo, que é sair de um governo de esquerda para um governo de centro-direita. Está vendo a diferença e, com certeza, também vai optar dessa forma para o governo do estado da Bahia e para a presidência da República, porque, como eu falei, não é ideologia, é projeto de país, é projeto de estado e projeto para a nossa região também. Ok. A gente tem também no cenário baiano a candidatura do ACM Neto, né? Algumas pessoas desacreditaram um pouco do ACM Neto, porque numa outra eleição ele acabou desistindo, né? Então, isso esfriou um pouco o eleitorado do União Brasil, principalmente, da direita mais ao centro, né? E também pelo fato dele não ter apoiado o Bolsonaro naquela última eleição, houve uma debandada ali, principalmente o pessoal mais da extrema, né? Da direita ali, que apoia radicalmente o Bolsonaro. Como é que você vê hoje a eleição do ACM Neto, né? Aqui na nossa região ele sempre teve uma felicidade de ser bem votado, Itabuna, Ilhéus, Buerarema, né? Mas esse ano, como é que você vê aí a candidatura do ACM Neto? As cidades que têm um
uma economia mais acelerada, desenvolvimento econômico um pouco maior, tendem a votar com a direita. E isso fica registrado nas últimas eleições. A política é comparada ao xadrez, né, Barbosa? Você sabe disso. É necessário você saber os passos que você dá. Com certeza, aquela desistência dele não ficou bem, mas eu acredito que ele recuperou muito bem o seu discurso, a narrativa política dentro do Estado. Na primeira eleição que ele concorreu agora ao governo, ele não tinha concorrido antes, então ele não tinha rodado pela Bahia. E ainda assim, foi uma eleição muito acirrada, com a diferença muito pequena de Jerônimo para ele. Na última eleição, rodando a Bahia, ficando mais conhecido, ele chega nessa eleição de agora com a pontuação bem melhor. Com a pontuação melhor, conhecendo muito mais lideranças, trazendo muitos mais prefeitos. Como eu acabei de dizer, nós temos aí um cenário de 1000 obras para o nosso estado. Jerônimo devendo a alma a muitos prefeitos, que hoje começam a cobrar a fatura. E é necessário entender que uma eleição a governo do estado, ela ganha primeiro na base. Nós estamos hoje no momento de pré-campanha. E a pré-campanha é um momento de diálogo, de articulação, que é o que hoje o único pré-candidato que tem condição de fazer é ele. Jerônimo não consegue cumprir com a própria palavra. Ele volta a circular nos municípios, assinando ordem de serviço repetida, de obra que ele já tinha prometido antes. Ou seja, existe hoje no seio da população o reconhecimento de que o projeto de Estado do governo do PT da Bahia hoje falhou. Independente de ideologia, independente de direita e esquerda, a Bahia quer mudança. E essa mudança só vai acontecer se nós tomarmos caminhos diferentes. Escolhendo o mesmo caminho que estamos escolhendo há 20 anos de PT na Bahia, não haverá mudança. Então o povo baiano entendeu, Barbosa, que é necessário nesse momento escolher um outro caminho. E eu tenho andado a Bahia, Pérola, tenho andado vários municípios e tenho escutado a população baiana dizer: não, agora eu vou votar, eu vou apoiar, porque do jeito que está não dá mais. E Léo da mesma forma. Então eu tenho visto o nome dele crescer. É óbvio que a gente sabe, com a maturidade política, de que a semana da eleição, os últimos 15 dias são importantíssimos. Não podemos falhar, não podemos errar, estruturar bem a campanha, receber todos os aliados que possamos receber de braços abertos para tirar o PT da Bahia. E tenho certeza que isso vai acontecer em poucos meses. Ok, para encerrarmos, como é que você pretende angariar votos aí nos demais municípios, né? Porque se contar só com Ilhéus, provavelmente você não vai ter o coeficiente, né, para se eleger. Qual é esse trabalho, onde você pretende atuar, como fazer isso? Barbosa, eu tenho caminhado por volta de uns 50 municípios da nossa região. Eu pedi isso ao meu partido, pedi isso ao meu deputado, que eu pudesse organizar grupos com o PL na nossa região. Isso tem acontecido, a gente tem organizado esses grupos, tem mostrado força. O discurso, Barbosa, é de representatividade da nossa região. Tudo isso que a gente acabou de falar aqui. A nossa região precisa de uma voz. Precisa de alguém que tenha coragem de entrar no hospital que está abandonado, nas escolas abandonadas, de visitar as obras, de denunciar, que não tenha medo de botar o dedo na ferida. O trabalho que a gente faz há 6 anos, você acompanha muito bem. De denunciar, de dar voz. Não ficar com o rabo preso por conta de voto, por conta de emenda. Então, a população conhece o trabalho do deputado de direita. A gente tem deputados maravilhosos hoje na Bahia, como Leandro de Jesus, Diego Castro, que mostraram como se faz o trabalho de deputado. E a nossa região precisa de um perfil desse, combativo, fiscalizador, que dê voz às nossas demandas, para que a gente possa representar o Sul e fazer ele desenvolver. Outra coisa, a direita, você me perguntou no início da conversa, como está o crescimento da direita? Está crescente, mas para que a gente possa evoluir ainda mais, precisamos estabelecer um gabinete de deputado para que ele possa dar suporte nas eleições de prefeitura. Quem dá apoio a um possível prefeito no futuro é o deputado dele, o deputado da região. Então, chega na eleição de prefeito, a gente quer eleger prefeito, Barbosa, sem ter deputado para dar apoio, para dar suporte. Então precisamos eleger deputados de direita, do PL, para que na próxima eleição tenhamos força para eleger prefeitos. Então o ciclo do crescimento do PL começa agora. Vamos apoiar os deputados do PL, vamos apoiar os deputados de direita, para que no futuro, você que queira na sua cidade eleger vereadores e prefeitos de direita, tenha um deputado para dar apoio. E se eu for deputado da nossa região, Barbosa, o meu projeto político ele é esse. Com o gabinete de deputado, ajudar a eleger prefeitos e vereadores na nossa região, para que a direita cresça ainda mais na nossa região. Ok. Perdão.
Conversamos aí então com o Tiago Martins, ele que é do PL de Ilhéus, pré-candidato a deputado estadual. E o espaço vai estar sempre aberto aí durante essa caminhada para você voltar aqui e a gente debater outros temas aí que interessam a população. Muito obrigado, viu, Tiago? Barbosa, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Como eu falei no início, vocês fazem parte da minha carreira política aqui na região. Sempre tive a oportunidade aqui e sempre cresceu muito na minha trajetória. E os resultados, cada eleição que a gente sai maior. Primeira eleição para federal, quase 300 municípios de votação. Para vereador agora foi o 14º mais votado do nosso município. E espero também ter um bom resultado alcançando a eleição na próxima eleição. E a TVI faz parte da minha carreira, da minha história. Muito obrigado, Barbosa. Muito obrigado, Pérola. Muito obrigado, TVI, pelo apoio de sempre. Obrigado. Bom, Pérola, vamos lá dar sequência às notícias? A gente continua agora com as nossas notícias e já já você acompanha aqui Luiz Joaquim em mais uma entrevista especial. Olha, você que nos acompanha, a gente já havia falado no início que o Estreito de Hormuz passava ali por esse processo após então a mensagem de Trump ao Irã, falando que iria sim destruir, iria lançar ali mísseis com essa narrativa. A especulação era muito grande, o relógio, contando o tempo, a contagem era feita durante toda a noite. Mas, por enquanto, as coisas estão apaziguadas por lá. Essa tensão no Oriente Médio, ela muda todo o cenário mundial. A guerra entre Irã, Israel, Estados Unidos, mas todo mundo sofre de alguma maneira, inclusive o nosso próprio país. Agora a gente vai para mais uma das nossas notícias de hoje. Vou pedir já para o Cássio exibir para você aqui na tela, então, uma das nossas notícias, porque um incêndio de alta proporção atingiu o velódromo do Parque Olímpico do Rio e destruiu aí 50% da cobertura. Isso até as últimas horas ali da noite. Após isso, o incêndio que não havia sido contido acabou destruindo por completo. A gente tem as imagens agora na tela aí para você de casa. Esse centro olímpico completamente destruído, ele estava vazio no momento do incêndio. Fica localizado na Barra Olímpica, zona oeste do Rio de Janeiro. E de acordo com o Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro, cerca de 60 militares de 6 quartéis foram acionados e mobilizaram aí as chamas após as 4h15 da manhã, da madrugada. O período ali, então, que as pessoas ao lado começaram a perceber, né? Os vizinhos ali dos apartamentos começaram a notar essa fumaça, começaram a perceber que estava, sim, um incêndio de grande proporção e estava realmente perigoso. Alguns pontos ali da cidade precisaram também de contenção da polícia militar, então eles ficaram na rodovia para evitar que pessoas fossem até o local, na passagem também evitar outros problemas. Absurdo isso aí, viu, Pérola? E outra coisa, um prejuízo gigantesco para o esporte do Brasil. O Brasil que durante anos os ciclistas reclamavam que não tinham uma área, né, adequada, apropriada, tecnicamente falando, para que eles se preparassem para as Olimpíadas. Isso foi feito aí no Rio de Janeiro, obra superfaturada, a gente lembra aí que essas obras antecederam as Olimpíadas aqui do Brasil. E esse velódromo foi um dos elementos mais caros do projeto das Olimpíadas, porque não é só a construção. O mais caro do velódromo é a manutenção, porque a madeira ela é especial e ela precisa ser mantida sob uma temperatura, né, técnica. Não pode ser nem muito quente para ela não empenar e causar acidentes, e nem muito fria. Então tem que ter ali um condicionamento da temperatura durante todo o ano, não importa se é inverno ou verão. E é uma obra, além de ser muito cara, né, como eu disse, a sua manutenção é cara. E aí acontece esse acidente agora, não sabemos se é um acidente, né? A polícia deve investigar se foi um incêndio provocado ou se realmente foi um acidente. Mas é um prejuízo muito grande para o esporte brasileiro e principalmente para o ciclista, que se prepara aí ou que queria se preparar para as Olimpíadas, agora vai ter que se deslocar ou para um outro centro, um outro país, não sei, porque no Brasil esse era o único local adequado para o treinamento das Olimpíadas, principalmente no ciclismo ali de velocidade interna, né? Dentro de um ginásio. Então a gente lamenta muito
E agora é torcer, né, e ver quando será construído um novo equipamento desse no Brasil. Esperamos que não tenha sido aí um incêndio criminoso, né, porque se foi, porque no Rio de Janeiro a gente espera tudo, né, gente. Infelizmente é um estado hoje muito complicado, inclusive está sem governador, né. Ontem foi decidido aí que as eleições vão ser diretas, né, não vai ser ali eleito por um colegiado, né, vai ser a votação direta para se escolher o novo governador do Rio de Janeiro, que vai governar só até o ano que vem, até janeiro, porque janeiro já entra assim o governador eleito nas eleições que teremos esse ano em outubro. Então é um estado muito complicado, já tivemos aí mais de 8 governadores, né, que foram envolvidos em escândalos, presos, Garotinho, a mulher do Garotinho, César Maia, é muita gente. Então o Rio de Janeiro está complicado, cada dia que passa, não só na segurança pública, mas agora também na política, com esses escândalos todos que vinham acontecendo aí no passado, e agora com o afastamento, né, a inelegibilidade do ex-governador, que vem até fazendo um bom trabalho na segurança pública, inclusive com aquela última ação, né, que foi muito criticada aí pelo pessoal da esquerda, o presidente Lula, alguns ministros do Supremo, que condenaram a ação legítima da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, colocando abaixo ali bandidos que estavam em confronto com a polícia, dentro de uma mata, você lembra, numa comunidade lá do Rio de Janeiro. Depois puseram aqueles corpos expostos na rua para ver se causava ali um choque à sociedade, mas a sociedade de bem sabe muito bem discernir o que é um trabalho bem feito da polícia, das forças de segurança e o que é bandido, né, gente? A gente não vai confundir ali bandido com vítima, com coitadinho, embora o presidente Lula disse que a vítima é o bandido, né, que é vítima da sociedade. Complicado, viu? Bom, por isso que a gente continua, né, com essa dificuldade na segurança pública, essa incerteza. Eu ainda não estou vendo, Barbosa, é um ano político, mas eu não estou vendo, e até o momento não se tem ali muitas propostas, né, nem da base do governo, nem ali dos seus aliados, que possam mudar esse cenário atual aqui na Bahia de violência extrema. É uma violência que ela perpetua anos após anos, e o cidadão de bem é quem fica acuado, é quem fica ali com medo de sair, com medo de comprar os seus bens, né, seu carro, sua moto, seu celular, porque de repente você sai numa rua, acontece até um latrocínio, né? Porque além de roubar, ainda tem ali a morte. Então, esses assaltantes, eles são presos, passa ali um dia, dois, e isso quando vai preso. Eles voltam para a rua e o cidadão de bem continua aí sofrendo e tendo que ficar em casa, tendo que ficar coagido diante de tudo que vem acontecendo. Ok, mas tivemos agora, né, nesse finalzinho aí já de mandato, né, de alguns deputados, aquela emenda constitucional, né, que vai tornar a prisão, né, a condenação do bandido mais severa, sem muitas saidinhas, né, não privilegiando tanto os bandidos, e vai entrar em vigor logo, e tenho certeza que a partir daí a gente vai ter uma sensação melhor de punição aqui no Brasil. Por falar em segurança, né, a gente vai falar agora sobre um outro tema, Pérola, que preocupa muito quem trabalha, quem produz nesse Brasil, né? O nosso país é uma grande fazenda, né? Porque o Brasil não investiu em tecnologias de construção de carros, de foguetes, né? Desse tipo de tecnologia. O Brasil investiu numa tecnologia agrícola, através dos produtores rurais, que trouxeram para o campo todo tipo de inovação possível, investindo milhões e milhões de reais. E de repente vê aí suas terras invadidas, né, por pessoas que são usadas aí como massa de manobra política, porque na verdade a gente está tendo aí um governo que defende a reforma agrária. Então tá, e por que esse governo que já ficou aí 12 anos no poder ainda não fez essa reforma agrária, né? Se eles querem tanta reforma agrária, coloca esse povo para invadir terra, por que não dá terra a esse povo? Então fica essa interrogação aí, e a gente vê que é uma má vontade política, né? Porque se quisesse dar terra, já tinha dado. E aí fica usando esses pobres coitados daqui para ali, joga para lá, joga para cá, bota eles para caminhar quilômetros numa rodovia, para depois invadir uma fazenda produtiva, como a gente já viu aí no passado, né, imagens que mostravam eles destruindo ali plantações de laranja, máquinas, equipamentos.
Isso é crime, né? Isso é terrorismo. E a gente não pode aceitar isso aqui no Brasil. E a gente convidou hoje para vir aqui Luiz Joaquim, que é coordenador no movimento Invasão Zero. E esse movimento, depois que foi criado, conseguiu, pelo menos é a sensação que eu tenho, conseguiu inibir essa questão das invasões que em outros anos, nessa época aí de abril, estava a todo vapor. Bom dia, Luiz Joaquim, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Bom dia a Pérola e a você, a todos que assistem a TVI. É sempre uma satisfação grande retornar aqui. Até para trazer esse tema num momento tão oportuno, né? Que é esse momento de candidaturas, de Exato. eleição. E a gente vê muitos candidatos se pronunciando e falando muito no o que fazer, né? Eles só não dizem como fazer. Então o discurso sempre é o mesmo. Nós que estamos na linha de frente do processo, né, o produtor, principalmente o produtor da região cacaueira, né, que está sofrendo, tão combalido, e aí aparecem os oportunistas de plantão para dar soluções à região cacaueira sem entender, não sabe nem o que é uma roça de cacau, não sabe o que é o drawback, não sabe o que é comercializar, não sabe o que é uma trade, não sabe o que é uma questão fitossanitária, mas eles se apresentam com a solução. Essa é a grande questão, né, que não só a Bahia, o país passa, porque tem péssimos representantes dentro das atividades, das ações que a sociedade exige. Tem problema de saúde, educação, tem problema no campo, enfim, mas a turma acha que entende de tudo, quer representar de qualquer jeito, e quem sofre é o contribuinte. Então eu acho que o movimento Invasão Zero é um movimento suprapartidário, é um movimento do produtor, por isso que deu certo. Por isso que deu certo. Não que não esteja inserido dentro de um ambiente político. Tudo é política. Tudo é política. Mas eu acredito que agora é hora de fazer boas avaliações, né? É hora do povo exercer, na verdade, o seu direito. Esse poder que o povo tem, o poder que o produtor tem, de saber escolher. Não é? Verdade. Você não pode escolher por escolher. Nós estamos vivendo uma crise mundial. Não é? Você viu, acabou de ter uma decisão, o presidente dos Estados Unidos, ontem, recuou, na verdade, em função de acordo, de conversas. Isso é uma coisa que mexe com a geopolítica mundial. Então é a geopolítica, na verdade. E isso afeta aqui. Afeta todos nós. Tudo começa no município. Então a gasolina sobe, mas sobe no mundo todo. Nos Estados Unidos já subiu. E nós estamos vivendo isso. E isso entra em uma cascata, né, de aumento de tudo. Porque 75% do modal brasileiro é em cima de pneus. É o modal rodoviário. O Brasil carece de ferrovia, de hidrovias. Você está vendo aí o Porto Sul parado. Uma obra que vai explodir socioeconomicamente a região. E ninguém dá a atenção necessária. Essa é a minha crítica. A crítica que eu faço é pela falta da meritocracia dentro do processo. Agora, Joaquim, você falou aí, desculpe interromper. Fique à vontade. Você falou na questão da política, né? Nós estamos numa época agora de pré-candidaturas e aparecem muitos candidatos, vêm candidatos de fora e tiram votos daqui. Nós temos uma bancada ruralista, né? Uma bancada do Congresso Nacional. Mas você não acha que o cacau em si, ele próprio não se faz representar, porque os produtores parecem não se unir e ter um representante seu? Porque se você somar toda essa região aqui do cacau, de Gandu até aqui Camaquã, né, toda essa região aí, você tem muitos municípios aí, somados todos, acho que vai uma população aí de quase 2 milhões de habitantes. Daria para eleger mais de um deputado federal. Por que esse cacauicultor não se une nesse intuito de achar um nome para que o represente em Brasília? Porque não adianta a gente ter uma bancada ruralista lá, que só tem Mato Grosso, Goiás, produtores de soja, Rio Grande do Sul, e cacau ninguém fala, né? Apesar de ter cacau aqui no Pará, a gente não tem um representante do cacau.
Olha, veja bem, a coisa é muito complexa, não é? Eu diria a você que se fosse por competência, honestidade, o povo da Bahia não elegeria o PT para governar a Bahia. A Bahia está imiscuída na lama da corrupção. A Bahia está carente de tudo. A Bahia está carente de saúde, de educação, de segurança, principalmente segurança. As classes não são unidas. E a classe da cacauicultura, o cacauicultor, ele ainda não descobriu isso. Não é? Ele vive muito para si, da porteira para dentro. Então, isso tem reflexo na questão política. Porque na hora que começa o processo eleitoral, eles não estão unidos. Eles não estão unidos. E aí vem o de fora, com a narrativa, o discurso bonito, e leva o que você falou, os votos que precisariam para eleger um verdadeiro representante. Não é um embusteiro político. Não é esse que se candidata de dentro do processo. Não é o que tem o partido na mão, não é o que escolhe o candidato. Não é esse. Esse não representa. Né? Só para você ter uma ideia, a direita não tem candidato na Bahia. Quem é o candidato da direita? Seria o João Roma. A direita está fazendo o papel do centro, apoiando o candidato de centro-direita. Então, não existe, na verdade, um verdadeiro representante. Rapaz, isso tem trazido prejuízos enormes para o crescimento e desenvolvimento da região. A cacauicultura até hoje não escolheu um verdadeiro representante. E está aí agora o momento, né? Você não consegue essa união. Eu li uma matéria agora, um texto muito bem feito por um colega meu, Paulo Peixinho, cacauicultor, foi comprador e exportador de cacau por muitos anos, uma pessoa de formação, de conhecimento. Mas ele me mandou uma análise que está sendo publicada, que é em cima do que nós estamos conversando aqui. As pessoas se projetam a ser representantes dessa atividade, mas não tem conhecimento de causa nenhuma. E você não tem também opções para votar. Não é verdade? É verdade. Então eu acho que a segurança, por exemplo, a segurança na Bahia, que afeta diretamente o campo, porque você hoje tem uma fazenda de cacau, é mais fácil você ser assaltado do que o banco ser assaltado. Porque o banco ele é fiscalizado pela polícia. Se o cara invadir o banco, a polícia vai atrás para pegar. E o fazendeiro, se perder 4 sacos de cacau, ninguém recupera. Ninguém recupera mais. Não recupera. Então a segurança afeta tudo. E nós não temos agora a união de classes, e eu critico aqui de forma construtiva a verdadeira instituição que deveria fazer esse papel, que seria a FAEB, a CNA. Qual é o papel da FAEB? A FAEB tem uma estrutura fantástica, né? Isso foi criado lá atrás. Os sindicatos. Aquilo é um esqueleto, na verdade, de representação de classe. Se isso funcionasse, era o caminho. Era o caminho, porque o produtor na sua cidade vai ao sindicato, discute com a direção do sindicato e vai ao representante estadual, à federação. Isso não funciona. Você tem 417 municípios, não tem nem 40 que conversa com a FAEB ou 50. Na verdade, essas federações só servem para arrecadar o dinheiro dos sindicatos e fazer empreguismo, né? Rapaz, é a mesma coisa do outro sistema sindical, não é? O que representa o empregado. Agora eles estão querendo trocar o 6 por 1 pelo 5 por 2. Num país subdesenvolvido praticamente, esse país não consegue se desenvolver. As pessoas precisavam trabalhar mais, até para não só ganhar dinheiro, né? Mas também gerar renda para o país. Né? É claro, você tá com uma divisão que está levando o país ao caos. Está levando ao país a uma recessão que é inequívoco isso. 20% hoje, pela estatística que se mostra, é quem trabalha. Para pagar, preste atenção, para pagar Bolsa Família, que são os programas sociais. Olha o número de pessoas hoje que estão no Bolsa Família.
chega a quase 50 milhões. Não é pouco, não. Aí você tem que pagar o aposentado, vai para 13%. As crianças não produzem. Servidor público não é pago pelo quem trabalha, porque está no serviço público. Então isso dá 80%. Então, para onde vai esse país, né, com esses programas servilistas, de Bolsa Família, Vale Gás e tudo isso? E eu pergunto, e quem vai contribuir com o PIB? Quem vai pagar tudo isso? Num país que estimula, na verdade, a não trabalhar. E agora vem o grande projeto do governo, que na verdade é um projeto eleitoreiro. Um projeto eleitoreiro. Eu já ouvi contar um caso que o sujeito era surdo e um político pregava no palanque que ia botar 11 meses sem trabalhar. 11 meses, só ia trabalhar um mês. Aí ele não estava ouvindo direito e perguntou, e sobre as férias, ele falou o quê? Quer dizer, essa é a mentalidade. Eu ouvi isso quando era menino. Então e estou vendo mais. isso agora com o PT. E olha que a gente está no Brasil, que o ano só começa depois do carnaval. Né? A Bahia tem um carnaval que dura mais de 8 dias. Né? E, olha, só para você ter uma ideia, esse ano nós temos 12 feriados que impactam aí na semana... Mas se você somar o que um político, um deputado, um senador trabalha... Trabalha 3 dias na semana. Se você for resumir isso, rapaz, olha, é uma coisa absurda. É absurdo. E custa caríssimo para o povo O brasileiro. deputado, além de trabalhar só 3 dias na semana, o senador e o deputado, né, ele trabalha terça, quarta e quinta. Aí quinta é um turno só, porque meio-dia ele já está no aeroporto para pegar o avião de volta. Aí você tira a recessão dele aí, que vai de dezembro a março, são 3 meses de recessão, né? E a recessão que ele tem no meio do ano, ele tem outra recessão ali de 30 dias aproximadamente. E aí no final do ano tem aquela época de Natal que eles acabam saindo antes. Isso quando não é ano político, porque ano político eles não trabalham isso, 6 meses. Sem você contar o custo disso, né? Os penduricalhos que existem. Penduricalhos, verba de paletó, 14º salário. Viagem. Rapaz, o sistema... 150 mil cada deputado custa... Precisa mudar, isso precisa mudar, mas o povo não está ainda preparado para isso. Mas eu acho que está mudando muito, viu, com as redes sociais. Precisa mudar, tem mudado muito, mudar. porque a rede social tem penetrado aí. Né? E eu quero aproveitar o nosso tempo e retomar o que você me perguntou, a nossa discussão. Nós estamos num abril que se chama de abril, dentro do movimento Abril Amarelo. O Abril Amarelo foi criado há 4 anos atrás. Certo. Pelo movimento Invasão Zero. Você vê a bancada que você falou do Cacau, Invasão Zero, tem a frente parlamentar dentro do Congresso, Invasão Zero. Essa frente é uma frente mista, consta de mais de 220 representantes congressistas. Então o movimento chegou num ponto que pressionou realmente, arrefeceu, não sei, mas eu diria que sim, em boa parte. Né? Há um freio nesse processo de invasão. Nós conquistamos isso, o produtor conquistou isso. Não é só o movimento Invasão Zero. Existem outros movimentos em função do movimento Invasão Zero. O Invasão Zero foi o precursor. É precursor em termos de organização. Você entendeu? Criou esse conceito, essa engenharia que foi posta dentro do movimento, de usar uma ferramenta como o WhatsApp, que é uma ferramenta fantástica, não é? Você faz tudo dentro do WhatsApp. Hoje o movimento está atrelado a isso. Qualquer invasão no Brasil hoje deve ter algum sistema atrelado a isso. Por exemplo, agora eu fiquei sabendo que o deputado Leandro de Jesus, e ele apresentou isso no fórum do Movimento Invasão Zero, em Ilhéus, ano passado, ele nos disse que ia criar um tipo de um aplicativo no Zap para o produtor, voltado para a segurança. Então, isso é reflexo do movimento Invasão Zero. Parabenizo o deputado por isso. Outros movimentos estão sendo criados. Agora, recente, eu vi que acho que Banco Central, Banco do Pedro, em Ilhéus, um grupo de cacauicultores unidos, não é? Lá naquele grupo. Eu só sinto assim,
porque não faz para todos, né? O movimento do Invasão Zero é nacional. Então, quando se cria essas coisas, isso fica muito corporativista. Então, deveria levar isso para o sindicato. E o sindicato fazendo em Ilhéus, fazendo nos municípios, fazendo em tudo quanto é lugar. Mas não. Mas ainda bem que fez. Eles se viram sem proteção do Estado, porque a falta da presença do Estado é que instiga, na verdade, tudo isso. Você tem que fazer a sua própria segurança, né? Você tem que fazer o seu seguro do carro, você tem que botar cerca elétrica, você tem que fazer tudo isso porque o Estado não faz. Então, lá se fez um encontro, uma ação junto com a Polícia Militar para fazer tudo ali através de GPS, uma segurança mais apurada, está linkado à polícia, qualquer tipo de ação, de invasão, de proteção. Rapaz, eu fico feliz com isso, porque para mim é reflexo do movimento Invasão Zero. Bacana. Você vê que em outras épocas a gente estaria aí falando de invasões. A última invasão que tivemos aqui foi ano passado. Você está vendo, né? O que tá pegando fogo hoje, e aproveita o momento, é o extremo sul, não é? Porque ainda não resolveu o problema. A questão indígena, né? Da questão indígena. Então lá realmente precisa o Estado ser mais enérgico, a Comissão de Constituição e Justiça do próprio Estado está lá hoje, parece que vai ter um evento muito forte se tratando disso, porque há uma invasão dentro do movimento indigenista do tráfico, não é? O Estado paralelo está dentro dos movimentos. Isso não ocorre lá não, está ocorrendo aqui também no Tupinambá. Eles estão penetrando em tudo que é lugar. Então, se esses que se dizem indígenas, né? Se esse movimento indígena na Bahia, no Brasil, não abrir os olhos, eles serão ludibriados, serão tomados por esses movimentos de traficantes. E eles vão perder muito com isso, porque eles se inserem dentro do movimento como índios. Daí você não tira mais. Não tira mais. Então, na hora de, por exemplo, a terra Tupinambá de Olivença, que fez a portaria recente com o ministro Lewandowski, né? Mas o decreto não pode ser feito. Por que não pode ser feito? Porque o Supremo decidiu, né, quando suspendeu a lei, praticamente, deu como inconstitucional a lei do Congresso, a lei 14.701, que dizia que reconhecia o marco temporal em 5 de outubro de 88. Então, quem estava na terra em 5 de outubro é que era o verdadeiro índio. Esse aqui não é o caso. Então eles vieram, reagiram, né? Deram entrada em ações dentro do Congresso. Foi discutido isso há muitas mãos e o Pleno, acho que decidiu lá um grupo dentro do STF e suspendeu, né? Mas só que criou novas decisões que você não pode fazer decreto se você não pagar a benfeitoria e não pagar a terra nua. Então, isso muda a demarcação de terra no Brasil, porque o governo parece que não tem a consciência de aplicar o dinheiro certo no lugar certo. O governo tem consciência para aplicar onde você não sabe. Por exemplo, está aí o escândalo do Banco Master, 60 bilhões. Está o escândalo do INSS, está o Petrolão, está a Correio, está a Mensalão. O governo parece que tem facilidade para isso. Agora, para botar o dinheiro no lugar certo, fazer a política certa, ele parece que esse governo, você falou 12 anos, não, é 20 anos. Porque somado com Dilma, né? É um governo só, é o governo do PT. Michel Temer, Dilma. Isso. Olha a cacauicultura agora, eu disse outro dia e falei, o que botou esse movimento em cima do asfalto foi o pequeno produtor da agricultura familiar. É o cara do assentamento, o produtor do assentamento, é o invasor de propriedade, é o pequeno produtor. Por quê? Porque ele experimentou o cacau de R$1.000. R$1.000. E quando bateu 130, 140, né? Aí ele foi para o meio da rua. Então o que faz sair o lobo do mato é a fome. A fome. Então eu tenho dito muito isso. Essa cacauicultura é a cacauicultura do PT. Então, o cacauicultor tradicional, ele precisa entender isso. É um movimento diferente. Então, o PT, que é apontado como causador, né, do estrago que houve
né, dizimou a região toda com a vassoura de bruxa, mas ele criou esse novo modelo. É o modelo do pequeno. Né? Então, é válido? Claro que é. Cacau é uma agricultura de família mesmo. Só que esse pequeno é aquele que trabalha na roça. É ele que está lá com 10 hectares, com 20, com 30. Ele sabe que ele pode ter uma boa condição de vida se tornando produtor. Precisa saber se o PT quer que ele seja empresário. Porque na hora que ele se tornar empresário, começar a pagar imposto, que agora só agora foram 27 impostos a mais criados, né? Que o PT criou. Eu não consigo mais ver. É imposto demais. Rapaz, estou sofrendo com isso em Ilhéus. Eu estou envergonhado, estou constrangido, porque eu estou morando numa cidade há 65 anos. Contribuí para a mudança, votei na nova gestão, estou apostando que melhore, né, que faça uma reflexão. Já tem tempo para fazer reflexão. Já está quase um ano e meio já de governo. Então já dá para dizer, o caminho é esse, o caminho não é esse. Já dá para dizer e enxergar, não é? Deixar de fazer estágio de prefeito para ser prefeito. Então é natural. A gente entende isso, né? Se eu e você não entendermos isso, peraí. Não, o sujeito acaba de assumir, nunca foi prefeito, precisa dar um tempo para ele entender a máquina. Como você falou, é o período de estágio, né? É o estágio que eu digo de prefeito. Então já acabou pelo menos um ano. Ele não está sozinho, né? Está com um grupo, mas é o líder. É nele que vai se votar ou não. Exatamente. Porque a avaliação do povo não é em cima do secretário, é em cima do prefeito. Então a política tem essa coisa. Então, prefeito, ele é executivo, ele não é legislativo. Você quer fazer discurso, quer defender leis, quer fiscalizar, vá para o legislativo. Eu quero ser prefeito. Meu amigo, você tem que entender de gestão, você tem que ter conhecimento. Ou você vai ter que montar uma grande equipe e liderar essa equipe. Ilhéus não teve sorte nos últimos 40 anos. Nós não tivemos um prefeito, engenheiro, arquiteto. E Ilhéus carece disso. Ou então que monte uma equipe competente. É isso que eu estou dizendo. Então, quando você já tem a sua vocação, a sua formação, facilita naquela linha de pensamento, né? Por exemplo, você tem um prefeito médico, ele olha mais para a saúde, quando ele é um gestor. Mas não tem que deixar de olhar as outras coisas. Ilhéus não teve sorte de pegar o engenheiro ainda. Não pegou o arquiteto. Precisa disso. Por que eu digo isso? Recentemente, eu publiquei uma matéria, não sei se eu mandei para você, do alagamento que tem lá na cidade quase toda, quando chove. Rapaz, como é que pode uma cidade turística, ainda não ter soluções? Eu não digo aqui, eu não estou cobrando, né, a esse gestor. Eu cobraria e cobrei do passado, porque ficou 8 anos. Mas é aquela história, o que foi eleito agora foi para resolver os problemas. Né? E onde eu quero chegar. Então é assim, eu recebi um amigo, secretário, Joaquim, rapaz, você fez a matéria. Rapaz, eu fiz porque eu estava passando na hora na Avenida Soares Lopes, estava tudo alagado. Tinha um navio desses cruzeiros aportado lá. Tinha umas 2.000 pessoas na Avenida Soares Lopes, não tinha onde andar. Eu lembro disso. Não tinha onde andar. Isso é uma vergonha, né, passar, é andar. Então, qual a impressão que esse turista leva? Recentemente, o jornalista da Band... Neto, ex-jogador do Corinthians. Fez uma crítica. Na internet, O prefeito, educadamente, se reportou, mas não tira a crítica. Não tira. A palavra, quando sai, não volta lá. Ele é um influenciador, né? Quantas pessoas vão deixar de vir aí? Eu pergunto mais ainda. Será que o prefeito vai ter tempo de justificar os 4.000 turistas de todos os navios que chegam e dizer, meu amigo, a culpa não é minha não, eu estou aqui, recebi um município cheio de problemas, me sequestraram 84 milhões, mas não disse quanto arrecadou. Eu já questionei isso. Você dizer que você pode me tirar até 500 milhões, mas se eu ganho 5 bilhões... Meu amigo, eu não quero saber quanto tirou de você. Tem que ver quanto entrou. Ficou necessário para você trabalhar? Tá bom. E o que é que você está fazendo com o que você está recebendo? Tem obras em Ilhéus que é do executivo. Aí Ilhéus está restrito
as ações do Estado. Do Estado. Ilhéus só desenvolveu a Zona Sul por causa da ponte. É, e daquela ponte duplicação ali, inicial. Aí a iniciativa privada foi e começou a investir naquela Ali região. a iniciativa privada, porque está construindo, às vezes, sem esgoto. Sem nada ali. Sem nada. E você não está vendo? Daqui a 10 anos, você não vai ter mais onde construir um prédio na Zona Sul de Ilhéus. Eu acredito Aquilo que não explodiu. Eu acho que não chega a 10 anos, não. Nos próximos 5 anos, aquilo ali, Não é isso? até a Olivença ali vai Eu já estar. dizia isso, rapaz, quando eu construí o Transamérica, eu viajava todo dia. Olha, isso tem 30 e tantos anos. Eu dizia, aqui é a Copacabana de Ilhéus. Pela minha visão de urbanista, de arquiteto. Eu dizia, Ilhéus vai desenvolver aqui. Rapaz, hoje eu estou vivendo isso, estou vivo, estou vendo isso. Mas eu estou indignado, constrangido de ver uma nova gestão, um prefeito jovem, deve ter bons pensamentos, deve ser entusiasta, mas eu não sei, ele precisa fazer uma reflexão. Ou ele precisa ouvir as pessoas que ele deixou de lado. Pois é. Muita gente ele deixou de lado. Quando você forma um grupo, você esquece os outros. É natural, você não pode botar todo mundo. Mas pelo menos você, você como precisa prefeito, ouvir. você tem que Você quer ver ampliar, não Claro. diminuir. Olha uma ação que aconteceu recentemente, voltando à questão aqui do Cacau. Ele tomou uma decisão recente, derrubou, jogou no chão todos os armazéns Ali, de cacau. em frente à delegacia ali, Rapaz, né? aquilo ali é a história de Ilhéus do cacau. Meu pai trabalhou ali 30 anos. Ele poderia ter feito uma audiência pública com as pessoas. Ele precisava ouvir. Ouvir o segmento do cacau. Ouvir os produtores, ouvir os portuários, os ferroviários, Isso. ouvir o que a pessoal gente do pode sindicato fazer aqui, né, que carregou cacau nas Isso. costas ali. A gente pode- Eu era menino, com 4, 6 anos de idade, eu ficava pulando nas pilhas de cacau ali dentro. E ali era um porto também, né? Era ali o porto, ali porto era saía ali. o rebocador com as alvarengas, o cacau chegava de carroça, rapaz, Ali dos era outros para ser um armazéns. museu a céu aberto, né? E ele teria que deixar pelo menos um armazém daquele como registro arquitetônico, histórico e cultural do processo. E um museu ali dentro. É claro, e aí dentro do armazém, ou 2 armazéns, desenvolver ali uma coisa de cultural, um museu, Podia uma até arte. mandar fazer umas estátuas de cera com o cara o Exatamente. estivador, né? Carregando saca de cacau. E você vê hoje isso, porque o turista chega, como o rapaz publicou recente, chegou na Praça da Catedral domingo, não tinha uma loja aberta. É um absurdo. Espera aí, é essa turma que está preocupada com o turismo? É esse pessoal que está viajando para a Holanda, para a França, toda hora é viagem. Para a China, para tudo que é lugar. E produzindo o quê, pelo amor de Deus? Espera aí, rapaz, olha, você sabe o que é que difere? O privado difere do público, porque no privado você tem que saber o que você vai fazer, como fazer, quanto custa e quando termina. E você é cobrado, né? No público ninguém cobra. Aqui os cabelos brancos. Você tem um cronograma físico para entregar. No público, meu irmão, se não der certo, para. Olha aqui o Porto Sul de Ilhéus. Olha o nosso amigo Herder, que já esteve aqui comigo. Levantamos aquela campanha, provocamos o governo. Eu encerrei em Salvador, numa audiência, onde eu fiz uma avaliação, não é, do que eu estava enxergando em relação ao compromisso de trazer uma obra dessa para Ilhéus. Mas o poder público em Ilhéus não fala de Porto Sul, A gente não fala ouve, de rapaz, cacau. Ninguém discute isso, não tem discute nada. Quando você abre o Zap para você ver a publicação do município, estamos reunidos com o menino da associação. Estamos reunidos com a moça não sei de onde. Estivemos em Salvador e pega aquele ônibus cheio de secretário. Agora eu vi recente, estou fazendo a crítica porque tem que fazer. Eu tenho que fazer. Então, ele leva todo mundo para fora. Peraí, rapaz, você está pagando uma fortuna. Quem está pagando é o povo. E eu estou indignado porque eu estou pagando IPTU caríssimo. E se todo mundo tivesse coragem para falar o que eu estou falando, eu acho que ajudaria a equipe a fazer uma reflexão. Você não pode pegar um grupo de secretários que ganha não sei quanto por mês e tirar 2, 3 dias dele na semana. Na iniciativa privada, você é posto para fora. Com certeza. Se o diretor souber que você não está dentro da obra, dentro do empreendimento, dentro da sua loja, você vai embora.
Mas no público não. Vamos desfilar, vamos fazer campanha, vamos acompanhar o candidato. Aonde que você pode fazer isso? Então está errado. Por isso que existe movimento de invasão zero. Por isso que produtor lá no Banco Central, o Banco do Preço, se reúne para tomar decisões. Por isso que outras ações acontecem. Pelo quê? Pela ausência do Estado. Mas esse tipo de movimento é que é interessante, que deveria ter em todos os segmentos para cobrar, porque o brasileiro precisa ter isso na mente. Nós não somos empregados do governo. Isso. Eles que são nossos empregados. Servidor. São servidores públicos. Servidores. Então nós temos que cobrar deles. Mas está faltando essa consciência. Essa consciência. É esse discurso. É isso aí que o Cacau está fazendo agora, né? Através do movimento. A NPC é uma representação legítima do processo. Eu estive com a Vanusa recentemente na Câmara em Ilhéus, conduzi até a sua casa, conversamos muito. Já sempre conversamos. E é uma lutadora, é uma guerreira. Ainda bem que o cacauicultor tem a Vanusa, viu? Tem a NPC. Eu achei bacana para defender a Vanusa nesse movimento. Agora, precisa, na verdade, o apoio político do processo, o discurso correto. Não é? Se ela não entender o que está acontecendo, ela precisa entender. Aquele movimento que foi feito, aquele é um movimento que o PT já tomou conta. E vai abafar aquilo ali. Aquilo não vai para lugar nenhum mais. Então, drawback, essas discussões sanitárias, fitossanitárias, essa discussão de comercialização. Agora, recentemente, um grupo de São Paulo, através de um casal de produtores, veio de São Paulo, ligou para mim, eu sentei, reuni. É um pessoal que tem um trade, né, de comercialização grande no país, está dentro de Luiz Eduardo Magalhães, tratando de soja para exportar, tratando de tudo isso, e conversaram comigo a respeito do cacau. Eu não sei para onde eu vou tocar isso. Não sei, porque existem muitos, né, querendo exportar, para não passar pela indústria, vamos dizer assim. Você fecha aí um lote de 10 mil toneladas, de 5 mil, e aí você manda, exporta em contêiner, sei lá. Enfim, o cacau tem muito disso. Por isso que não é coisa para amador. Não é você sentar e dizer, eu sou defensor. O eleitor, o cacauicultor, ele tem que saber escolher. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, antes da gente encerrar. Por que você, que tem essa visão, que está encabeçando aí, coordenando esse movimento, que tem ligação com os produtores, né? Tem ligação aí com a Vanusa, que é da associação, por que você não se coloca como um possível candidato aí para representar essa turma? Não me fale sobre isso, não. Não, porque você tem essa postura, você tem essa iniciativa, eu acho que seria um nome ideal. Não, eu acho que precisa de pessoas... E agora está na hora, porque dá tempo ainda. Né? Olha, líder não é qualquer pessoa. Exato. Não é? Quando surge, e tem muitos aí, né, um verdadeiro líder, a política enriquece. A política enriquece. O que você vê muito dentro do processo político é a oligarquia. Essa oligarquia é terrível. É terrível. Porque o voto do pai vai para o filho, o filho vai para o neto. E, rapaz, o cara vota porque é filho do cara. Então é assim. Não, é o que eu estou dizendo, o povo precisa aprender a votar. Eu até, viu, eu não sou contra o filho do político querer ser político, né? Seguir o exemplo do pai. Bacana. Mas eu sou contra quando o pai é o dono do partido, porque no Brasil os partidos têm dono, né? E ele, em detrimento de querer a eleição do filho, ele impede a sua. Claro, ele impede a do outro. Claro. Então isso aí é que é errado, isso para mim é deplorável, né? E tinha que acabar. Eu acho que isso tem que acabar. Ele lança o da família em detrimento aos verdadeiros líderes que querem ingressar no processo. E às vezes o sujeito se forma até presidente do partido e não deixa que outro. E começa a manusear aquelas verbas, entendeu? A seu favor. É uma coisa meio... Isso me afastou muito do processo. Mas eu acho que você deveria tentar, porque você tem uma legitimidade aí dos produtores, você poderia ter o apoio dos produtores, né? E com esse apoio, colocar essa turma para trabalhar em prol de ter um representante. Não, esse é um pensamento, né, que se forma como se fosse o normal.
Mas não acontece. Eu sei que não vai do jeito que se pensa, assim. mas se você não tentar... Por exemplo, o Movimento Zero, né? Invasão Zero, se você falasse antes de ter acontecido, eu garanto que muita gente também achava difícil de dar certo, né? Não, porque o governo não vai ajudar, porque o governo não vai colocar a polícia, porque a gente vai ter problema, pode ter violência. Mas não, vocês foram criar e deu certo. Então, acho que tem que tentar. Né? O tentar é importante, porque você tentando, você sabe se vai dar certo ou não. Então fica aqui a minha sugestão de público, não, né? Que é isso. Porque eu acho que... Eu acato, eu não desprezo não a sua observação. Eu acho que está em tempo, porque está começando agora o processo, né? Então você pode eu acho ver que são coisas que podem acontecer. Veja isso, certo? porque é importante para a nossa região. A gente nunca diz dessa água no beberei, né? Mas eu vejo assim, o meu mandato, na verdade, é quando eu estou defendendo uma boa causa, uma boa ação. Esse é o meu mandato. Então, mas você tendo hoje a sigla partidária, né? A condição de ser um representante lá em Brasília, você vai ter mais autoridade para brigar pelo cacau. Precisa combinar com os universitários. Você quer ver recentemente? Mas tente recentemente, eu entreguei, falei isso aqui outro dia, não sei, não me lembro. Eu fiz um projeto de lei, esse projeto já foi dado entrada no Congresso, foi dado entrada na a gente falou sobre isso. Então, isso está transitando já para beneficiar o cacauicultor. Então, você mesmo sem ser o deputado, é uma compensação pelos ativos recebidos que existe, que ele preserva. Né? O cacauicultor da Mata Atlântica, da Cabruca, do sistema agroflorestal, ele já preserva há muitas décadas. E não ganha nada por isso. O projeto vem em cima disso. E o que é mais importante para o movimento Invasão Zero desse projeto, porque eu linko uma coisa a outra, é que aquele que está preservando dentro de um projeto de lei federal não pode ser invadido, porque ele já tem aquilo, um benefício. Ele já está sendo produtivo no processo. Então, o projeto de lei, um projeto desse, deveria todo mundo tomar conhecimento e começar a apoiar um projeto, porque é em benefício da própria causa. Então, mas aí precisa divulgar também nas redes sociais para as pessoas tomar conhecimento e se precisar... Eu estou vendo a hora certa de trazer o deputado, né? Fazer um encontro com ele, para ele apresentar isso, porque eu entreguei na mão dele, ele aceitou, está assumindo a defesa disso, é um rapaz novo, eu espero que tenha futuro, né? O projeto tenha futuro em cima de tudo isso. Mas pense que é importante. Tem alguma pergunta, Pedro? Ok. Bom, eu queria agradecer a Luiz Joaquim, né, coordenador do Movimento Zero, a presença aqui nos nossos estúdios. Eu dei a sugestão e peço que você pense com carinho. A região do cacau, os cacauicultores, né, precisam de um representante. Eu sei que não é fácil, porque a essa altura muitos cacauicultores já têm seu voto a um amigo, a outro, mas eu acho que tem que se fazer um movimento em prol disso. E se não acontecer nessa eleição, que aconteça na próxima, né? Daqui a 4 anos. Mas para essa ainda dá tempo. Eu acho que está em tempo e vocês deveriam pensar com carinho nisso. E seu nome eu acho que seria o ideal, justamente porque você já encabeça hoje, né? É um movimento, você já está à frente disso, já até apresentou o projeto, quer dizer, mesmo sem ser um deputado, já fez um projeto para apresentar lá em Brasília. Para fazer a força, né, da necessidade. Parabéns. Eu agradeço a sua confiança e quero encerrar dizendo que está assim entre nós, produtores, sociedade, entre o povo, na verdade, que o desejo de conquista de conquistar, não é? Nos leva a crer que o privado, eu falo o desejo de conquista, o processo de conquista lá do passado, né? Que o privado, ele deriva do público. Essa é a história. Então, isso daí formou, na verdade, toda a civilização. Isso, na verdade, nos deu a formação de Estado, da República. Então você não pode fugir ao Estado democrático de direito. Exato. A minha fazenda eu comprei do Estado, porque foi o Estado que conquistou. Então isso tem que ser respeitado pelo próprio governante. Você não pode fugir à primeira lei de terras do Brasil,
a 601, que é lá de 1850, e foi reconhecida por um decreto, é o 1381, em 1855. Então, essa lei está em vigor. Há de se respeitar a propriedade. Propriedade é uma causa pétrea da Constituição. Eu estou falando isso aqui, dando um recado aos governantes que continuem inibindo, proibindo as invasões de propriedade, sejam elas em que caráter for, em um movimento indigenista, na questão dos movimentos de agricultores que querem ser, né, lavradores, que querem terras. Existe a lei que você citou aí, a lei do Estatuto da Terra, a lei 4.015.4, é a lei da reforma agrária. Então existe, na verdade, leis para isso. E a lei não fala de invasão de propriedade. Então nós vamos continuar lutando, e quando nós entendermos que acabamos com as invasões, que paramos as invasões, mas ainda entendemos que não podemos parar. Esse é o recado que eu deixo. E agradeço a você pelo espaço, a você também, Pérola. Eu que agradeço, muito obrigado pela sua presença aqui. O espaço estará sempre aberto aqui, né, para você, representando aí, né, o movimento Invasão Zero e também para os produtores dessa região. E fica a dica aí, não esqueça, pense nisso com carinho, que eu acho que está em tempo. E o cacau precisa de um representante em Brasília, né, porque aí a gente vai ter realmente alguém que vai lá brigar, vai falar, vai discursar, né, colocar a pauta do cacau lá em Brasília, que eu acho que é o que está faltando para que o governo comece a olhar com outros olhos para o produtor de cacau. Bom, gente, Pérola tem mais notícias aí, tem mais informações no decorrer do programa e a gente vai continuar aqui. Não é isso, Pérola? Vamos lá. Exato. Olha, a gente inicia aqui as nossas notícias já nessa segunda parte do nosso programa com uma delas que traz aquele alvoroço, de fato, da alegria, da comemoração, mas que tudo tem que ter um equilíbrio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ali, então, o momento em que torcedores que faziam parte ali de um dia do baba de saia, o que é muito difundido aqui na Bahia, eles destroem o teto de um ponto de ônibus. Eles acabaram ali o jogo, junto de torcedores, e os próprios jogadores vão em direção ali a esse ponto de ônibus, sobem na parte do teto, ficam ali comemorando. A gente consegue ver pelas imagens, olha, os homens, tem cerca ali de 3 homens em cima do teto, sobe mais um, já tinham 3, sobe mais um, o quarto, e nesse momento ali em que eles estão pulando, dançando, comemorando, o teto desaba e 2 deles caem ali no chão. A gente sabe que é um momento de alegria, a gente entende que eles estão ali felizes e brincando entre amigos. Mas tudo o que parte para o extremo, que vai além do limite, a gente sabe que se torna vandalismo. Então, assim, existem diversas formas de comemorar. Existem diversas maneiras de você expressar a sua alegria, a adrenalina no corpo do jogo, a maneira de brincar um com o outro. Agora, subir no teto do ponto de ônibus, subir no teto, a gente vê que esse local, as pessoas ficam ali se abrigando do sol, da chuva. Quando o ônibus não chega, que demora, é isso que minimiza ali a situação. Acaba minimizando. Agora a pessoa sobe, destrói um bem público e que serve a todos. Já passa da brincadeira, ultrapassa o limite da brincadeira. Então, serve até mesmo como lição para quem assiste, para quem vê uma atitude dessa, para não reproduzir, para evitar. Já pensou se tudo que a pessoa ganha, conquista, ou por estar feliz, tem que subir num ponto de ônibus, tem que depredar uma praça pública, tem que destruir um bem público que serve a todos nós? O vídeo mostra aí esse grupo de homens que são vestidos com saia, tiara, top e dançando ali no clima festivo. A gente percebe que a estrutura desaba, mas não há detalhes sobre feridos. O baba de saia, gente, é algo muito comum aqui na Bahia, principalmente no interior, né? Na capital também tem ali, nos bairros, mas no interior é algo que é muito comum. Para além
do interior, a gente vê no carnaval ali os homens vestidos também, e no alegria, comemoração, mas as pessoas precisam entender que o futebol tem que ter limite. E eu não digo só desse episódio aí, não. Eu falo principalmente para quem vai para o estádio. É horroroso. As pessoas se batendo, se machucando, se ameaçando. É torcida organizada que pega os torcedores do time rival, bate, mata, faz coisas absurdas. Muitos deles ainda filmam. E eu me questiono, o futebol deixou de ser alegria e respeito para se tornar balbúrdia quando? Porque até onde eu sei, um esporte é para você, claro, você fica com adrenalina alta, seus níveis de cortisol vão lá em cima também, então tem muita emoção. É muita emoção, mas emoção é diferente de baderna. Eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu acho sim que é algo que poderia ser evitado. É feio demais, né? Pode tirar, Cássio, a imagem, pode tirar. A gente espera que eles sejam identificados, notificados ali pelo que fizeram. Eu acho que a alegria do baba, de estar entre amigos, ela pode existir, pode ser feita de outras formas. Por que não pula no chão, gente? Por que não dança no chão? Tem que subir em cima para destruir? Será que esses homens daquele tamanho não sabiam que aquele teto ia desabar? Pelo amor de Deus, né? É uma atitude que corrompe os costumes, os valores. Então, a gente precisa manter o respeito um pelo outro, principalmente cuidar do nosso patrimônio público. Não adianta só cobrar. Ano eleitoral, ano de campanha, ano político. Ver tudo que eles têm a dizer, ouve propostas, cobra, aí faz e a gente destrói. Não, não é assim. A gente tem que cobrar, mas tem que cuidar também. Bom, agora a gente vai para uma outra notícia. Essa notícia, ela é de um avião de pequeno porte que acabou caindo no litoral norte do Rio Grande do Sul. As 3 pessoas que estavam no avião não resistiram. 3 pessoas morreram. Causou um grande incêndio no restaurante em que o avião acabou caindo. A Brigada Militar confirmou já a morte do piloto. Não teve identidade revelada. Informou também que outras 2 vítimas que estavam ali, elas morreram imediatamente com o impacto da aeronave. De acordo com as informações preliminares, essa aeronave ela voava em baixa altitude quando começou a perder a altura e caiu na área residencial. Uma casa ao lado também do prédio em que tinha esse restaurante, ela precisou ser evacuada às pressas logo após o acidente, porque tinha muito fogo espalhado ao redor, muita fumaça tóxica e oferecia risco às pessoas que estavam ali. Esse vídeo, gente, ele traz um sentimento de tristeza e realmente a gente percebe que a nossa vida, ela num sopro se transforma, né? Chega a ser impressionante. Esses aviões de pequeno porte, normalmente quando eles caem e que é feito a análise do que aconteceu, ou é por falha mecânica, um dos motores pifam. Normalmente tem alguns deles que só tem um motor. Então, se aquele motor dá problema, infelizmente pode custar a vida, não só do piloto, mas dos passageiros ali também presentes. Há muito tempo se falava do avião ser um dos meios de transportes mais seguros do mundo. E continua sendo muito seguro. No entanto, o que faz com que esses acidentes continuem acontecendo, muitas vezes, é a falta de cuidado e manutenção com esses automóveis, com esses equipamentos. Então, por exemplo, já tinha uma falha mecânica no motor, mas que ninguém levou para manutenção, ninguém levou adiante, ninguém levou a crer que aquilo ali poderia resultar na morte de pessoas, assim como aconteceu aquele episódio.
Aquele episódio foi um episódio muito triste da Voipaz. A Voipaz, ela foi uma companhia aérea extremamente gananciosa, ambiciosa e que fez o seguinte: sabia que o avião estava com defeito, sabia que o avião poderia oferecer risco a essas pessoas, sabia que naquela mesma semana o avião tinha tido problemas mecânicos e mesmo assim continuou com os voos comerciais. A ganância, ela leva a isso. Então pode ser que um avião que não esteja apto para o voo é feito, se dá nisso. Eu não estou dizendo que é esse caso, mas muitos casos de queda de avião é por imprudência, é por irresponsabilidade de companhia aérea, dos pilotos e de quem contrata também o serviço. A nossa vida, ela vale mais do que um momento, né? Ontem eu postei isso nas minhas redes sociais, inclusive falando do episódio do atropelamento das crianças, porque às vezes as pessoas tentam retirar o valor da vida, né? Elas esquecem que esses momentos, eles são curtos, mas eles podem custar muito. Muito, 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 inclusive o seu bem mais precioso, que é a sua vida, e você não consegue comprá-la. A nossa vida, gente, ela vale muito, mas não tem dinheiro no mundo que compre a morte. A morte, quando ela chega, infelizmente, nada resolve, nada faz com que você retorne à vida. Bom, agora a gente vai para mais uma das notícias, e essa notícia é sobre um episódio que fica marcado em todos nós. Uma mulher que foi pedida em namoro e, ao recusar esse pedido de namoro, ela foi esfaqueada. Mais de 10 golpes de faca. Todo o rosto machucado, dilacerado, e que hoje, recuperada. Quando eu digo recuperada, é pós alta médica, porque as marcas profundas, o trauma que fica para essa vítima da tentativa de feminicídio, eles permanecem por toda a vida. As marcas no rosto, dos pontos, a quantidade de golpes mostram a brutalidade e a crueldade. É muita covardia. Eu nunca vou deixar de falar contra o feminicídio ou de trazer esses casos aqui à tona para vocês. A audiência inicial, porque terão outras audiências, ela acontecerá dia 15 de abril. A jovem fez um vídeo muito emocionado e contando ali sobre o episódio para os seguidores da mãe, que ela não está ainda utilizando suas redes sociais, não está bem psicologicamente e não é diferente, não é de se estar bem num momento como esse. O que a gente espera é que a justiça seja feita. É muito triste você viver num mundo onde você não pode negar um pedido de namoro, onde você não pode negar um beijo, não pode negar um contato, não pode negar nada. Ou seja, é como se as mulheres, elas passassem a ser objetos de manuseio, e se não deixar que manuseiem, que toquem, que façam o que querem, bem entendem, então não vai ser nem minha nem de ninguém. Você agora fez a sua escolha, agora vai ter sua consequência. É muito triste o que vem acontecendo. Para esse ano de campanha, para esse ano eleitoral, o que eu mais espero é que a segurança pública ela esteja ali dentre os projetos para mudanças e principalmente leis contra o feminicídio. Leis que protejam de fato as mulheres. A Lei Maria da Penha é uma lei que ela vem para trazer um alerta e tentar reduzir as taxas de mortalidade e agressão doméstica. Mas a Maria da Penha, ela não funciona para o caso de quê? Um caso desse, por exemplo, em que não tem realmente ali uma relação entre os dois, são duas pessoas que nem se conhecem. Ele quis pedi-la em namoro porque gostou, tem algum tipo de transtorno psicológico por não aceitar ela ter negado, e nisso existe toda uma questão, um critério para que a medida protetiva dela seja aceita, porque eles não têm um relacionamento amoroso, íntimo, casal, família.
Então, a Lei Maria da Penha, eu sou a favor, eu entendo que as rondas, quando eu vejo os carros passando, Ronda Maria da Penha, é muito importante a visita à vítima e esse acesso às delegacias especializadas em mulher, na proteção, no cuidado e no ouvir para tentar solucionar aquele problema é muito importante. Mas ainda assim, não é resolutivo para os problemas que têm acontecido em nosso país. E digo mais, aqui na Bahia. Aqui na Bahia. São tantos casos terríveis e que me enoja saber, me enoja falar. A palavra é essa mesmo, nojo. A gente tem que sentir nojo de tudo que é ruim, de tudo que foge dos princípios e que fere os nossos valores. É triste ver uma jovem de 20 anos com o rosto todo machucado, com enormes cicatrizes, as dores que essa menina não enfrentou durante dias na UTI. Foi para a CTI. Ficou entre a vida e a morte. Ficou entre a vida e a morte e lutou incessantemente para sobreviver. Que as nossas leis elas possam ser mais duras, mais rígidas e façam valer o que a gente espera, que é justiça. Cássio, põe pra gente o vídeo, por favor. Oi, gente, eu sou a Lana e, como a maioria sabe, eu fui vítima de uma tentativa de feminicídio no dia 6 de fevereiro de 2026. E eu vim gravar esse vídeo, apesar de ser muito reservada, como minha mãe vem falando em todos os vídeos que ela grava aqui pro perfil dela. Como a maioria das vítimas de violência, a gente precisa abrir mão da nossa privacidade e do nosso momento após sofrer algo tão brutal para cobrar justiça. Porque eu sei que se não se fala, se não se posta, se não se compartilha, as coisas são facilmente esquecidas, principalmente com a justiça aqui do Brasil. Então eu vim gravar esse vídeo para avisar a todos que a primeira audiência vai ser no dia 15 de abril de 2026, às 2 horas, no Fórum do Culubandê. E eu queria chamar todos para realizar uma manifestação em frente ao fórum, para relembrar a todos que o que aconteceu comigo não deve e não pode ser esquecido e nem acontecer com outras pessoas. Apesar de ter sobrevivido, como muitas outras vítimas, não tem essa oportunidade, não tem essa chance. Continua sendo muito brutal o que aconteceu. Relembra a todos que nós mulheres não estamos seguras na rua, no trabalho, na academia e nem na nossa própria casa, lugar onde a gente se sente mais segura, onde a gente deveria estar segura. Então isso não pode passar impune, porque o agressor precisa sim receber a pena mais dura possível, as leis precisam ser mais duras, mais rígidas. A sociedade não pode tolerar que mulheres sejam caladas e que o nosso não seja aceito. Então, é preciso sim que o agressor passe a maior quantidade de anos possível na cadeia. É muito complicado, né? Esse é um discurso que ele é alimentado de traumas, dores e momentos vividos que só ela sabe. E um ponto em que ela diz, e todos nós devemos pensar, refletir muito, é que nós, mulheres, não estamos seguras em nenhum lugar. Antes, era só na rua. Eu tenho medo de sair porque pode acontecer uma tentativa de estupro, assédio. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Na rua, a rua oferecer perigo. Hoje, é em qualquer lugar. Homem entra na casa, estupra, mata, faz coisas horrorosas. Na praia, você vai fazer uma caminhada. Pode acontecer qualquer coisa. Você tá aqui, ó, na orla da Beira-Rio, como a gente chama, né, a nossa orla da Beira-Rio. Pode acontecer qualquer coisa, uma tentativa de homicídio, de estupro, de feminicídio, de o que for. Aonde quer que a mulher esteja, ela sofre pela vulnerabilidade, pelo perigo e pelas faltas de leis que protejam e proíbam, inibam esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento que não deve ser aceitado. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo entender até quando as pessoas vão continuar alimentando e normalizando esses comportamentos. Porque enquanto a gente não buscar por justiça e por um tempo melhor, vai piorar. Ontem morreu a Maria, hoje a Joana, amanhã é outra, depois é outra. Agora isso eu estou dizendo um nome, estou citando uma por dia. A realidade no Brasil, e que você de casa pode aí agora dar uma pesquisada, dar um Google,
Feminicídio 2025. Taxas. Põe assim. No primeiro semestre, a quantidade de mulheres mortas é absurda. Em sua maioria, mortas por seus companheiros, quem deveria amar, proteger, cuidar e oferecer ali todo o amor. No segundo semestre, as taxas mostram que elas eram mortas principalmente após estupro, a violência sexual. Ou seja, na rua, pegando um aplicativo, um motorista de aplicativo para ir a algum lugar, no local de trabalho, na escola, faculdade e até dentro de casa, por vizinhos, familiares, desconhecidos, e que para aquela vítima não denunciar, resolvem tirar a vítima, resolvem calar aquela mulher, tirando sua vida. A gente entrou agora no 4º mês do ano, 4º mês, e já são diversos números de feminicídio, tentativa de feminicídio, estupro, abusos em todas as esferas, psicológicas, patrimoniais. É muito triste, as pessoas normalizam, mas a gente não vai dar voz aqui para quem normaliza, a gente vai lutar juntos até o momento em que nós, mulheres, pudermos ter nossa segurança, ter leis que realmente protejam e façam valer. Porque a Constituição Federal, ela nos dá esse direito. Ela nos dá esse direito de ir e vir quando a gente quiser, bem como a gente entender. E não viver com medo coagido. A gente vai a mais uma notícia de hoje, porque a gente tem agora um projeto de lei em vigor. Mais um dos projetos de leis. 2026 promete muita coisa. Essa é uma nova lei que reforça o direito a 3 folgas por ano para os exames preventivos de saúde da mulher. Eu acho que isso é muito importante. Incentiva e apoia para que a gente possa se cuidar cada vez mais, sem o medo, sem ficar na pressão, porque eu tenho que trabalhar e eu não vou poder conseguir a folga, eu não consegui agora, como é que eu faço meu exame? Então, uma lei, essa é uma nova lei, foi publicada já nesta semana e reforça o direito do trabalhador com contrato via consolidação das leis de trabalho de se afastar até 3 dias por ano para realizar exames preventivos de câncer com desconto salarial. O direito já estava aí incluído na CLT desde 2018, mas a partir de agora as empresas elas são obrigadas a divulgar essa informação. Muitas empresas não divulgavam e nem davam esses 3 dias de folga. Doenças como câncer, vacinação de HPV, o acesso aí aos diagnósticos também, como próstata, valendo para os homens, e o câncer do colo de útero, que é um dos tipos que mais matam mulheres aqui em nosso país. O texto prevê aí e estende o uso dessas folgas para a realização dos exames preventivos, campanhas de vacinas. Tudo isso já estava presente numa legislação anterior. A Lei 15.377 já foi sancionada. E agora ela passa aí a ser publicada na edição do Diário Oficial da União, ou seja, ela entra em vigor, vale, e as empresas agora passam a serem obrigadas. O que é super importante. Por que, Pérola? É tão importante que as empresas sejam obrigadas. Por quê? Porque se só falar, não tiver no Diário Oficial, não se faz valer ali para essas empresas que preferem fechar os olhos, os ouvidos, tampar a boquinha e fazer com que o funcionário ele viva unicamente para aquela empresa, dê o sangue, mas quando ele precisa de cuidados com a sua saúde, não tem ninguém que faça por ele. E quando a gente fala desses meses de conscientização do câncer do colo do útero, o CITOC, a gente sabe que é um mês super importante, o Outubro Rosa, câncer de mama.
que o autoexame ele consegue lhe mostrar se o seu corpo está bem ou se você precisa entrar em alerta e buscar ali por ajuda médica, fazer os exames necessários, se for preciso operar. O CITOC, ele é muito importante para que a gente se conscientize. Mulher, mãe, esposa, filhas, avós, amigas, cuidem da sua saúde. Homens, cuidem do bem mais precioso que vocês têm, que é a saúde de vocês. Existe muito tabu em cima da saúde do homem, porque o homem tem que ser viril, ele tem que ter muita saúde, ele é quem dá garra pela família. Mas eu te digo, para você conseguir ser tudo isso, você tem que primeiro se amar. Quando a gente se ama, a gente se respeita, a gente cuida de nós mesmos e nós nos priorizamos. E se você quer ser tudo isso, viril, um homem forte, um homem que sustenta o lar, um homem que é o cabeça da casa, que organiza aquela bagunça, que resolve os problemas, que soluciona tudo e que é o braço direito, que abraça todo mundo, que cuida, que acolhe, você tem que se cuidar. E senão você não vai ser nada disso. Tem que estar com os exames em dia. Tem que ir ao médico. Tem que fazer o exame do toque. Tem que cuidar da próstata. Tem que cuidar de tudo. A nossa saúde não merece tabu. Já deu, século 21, 2026. Não adianta ficar com vergonha de ir no médico. É melhor o médico lhe tocar do que a doença lhe pegar. Isso eu lhe garanto. Grava essa frase, hein? É melhor o médico lhe tocar do que uma doença lhe pegar. A doença, ela não avisa quando ela vem. Não avisa quando ela vai ou se vai. A doença, ela não escolhe classe social. A doença não escolhe cor. Doença não escolhe gênero. E doença não escolhe por beleza. Então, assim, eu te digo uma coisa. Saúde, a gente tem que prevenir. Porque a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. A gente vai agora para um breve comercial e já voltem com mais notícias, mais informações para você aqui no TVI News. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né?
Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei numa dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar.
Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
Estamos de volta, mas olha, o nosso programa já está chegando ao fim, já chegou ao fim nessa manhã, uma manhã super feliz de quarta-feira, mais uma semana aqui juntinhas e amanhã é dia de Conexão Pop, amanhã é dia de poesia, cinema, onde a arte e a cultura estão entrelaçados em mais um episódio de Poesia, Café e Kim. Vitor Xavier trazendo aqui para você dicas aí de filme para o final de semana, trazendo muita arte e cultura. Por isso fica ligadinho agora, porque vem aí Alerta Cidade com Denilton Santos, notícias do Sul e Extremo Sul baiano. E se você de casa perdeu algum trecho das nossas entrevistas e as nossas notícias de hoje, fica ligadinho aqui com a gente, fica ligadinho por quê? Porque através do nosso portal você consegue acessar a tudo isso, ou através das nossas coleções aqui de cada programa, de cada quadro. E não esquece de se inscrever em nosso canal, clica no se inscrever, ativa as notificações para não perder nada. E segue a gente nas redes sociais, @TVIPlayOficial. Entra lá e acompanha. Beijo carinhoso, fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua.